Olha, estamos de volta aqui diretamente da DunamisCon. Ó, tá maravilhoso, você ouve aí, ó, já tá rolando várias palestras. Mas estamos aqui agora para falar de algo que aconteceu aqui, que tá todo mundo vindo aqui no stand da iChurch, da Influencer Space, para poder comentar, que é o app da DunamisCon, que tá maravilhoso, todo roxinho, cheio de cor, muito mais coisas aconteceram ali pelo aplicativo. E eu tô aqui porque eu lembro da primeira vez que a gente teve a reunião de concepção do app. Eu lembro que o Denis Coelho falou, olha, tem uma mãe que vai ficar responsável pelo aplicativo e o nome dela é Carol Pérez. Eu tô aqui com a Carol Pérez, que é responsável por toda a parte de dados, enfim, veio diretamente de Harvard pra cá, né? Carol, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Cisne, é um prazer estar aqui, depois de dar a luz a esse filho aí, que foi um projeto tão interessante, fiquei tão feliz de fazer parte, desde a concepção, desde aquele dia que a gente teve a reunião, até ver agora tantas pessoas, mais de 14 mil pessoas aqui usando o aplicativo, é uma bênção. Ah, muito bom. Eu lembro que, e o problema, né, que essa concepção do filho não foi em 9 meses, né? Foi um pouquinho menos. É o filho, como é que fala quando nasce antes? Prematuro. Prematuro, mas que tá lindo, tá maravilhoso. Parabéns, mamãe, pelo filho, que tá muito bonito, parabéns, tá muito legal. Parabéns vocês aí também. O pessoal tá dando parabéns. Bom, mas a nossa ideia aqui com a Carol, eu falei de Harvard aí, porque realmente ela veio de Harvard, gente. Começa aí já, olha, inclusive já fazer um jabá aqui, né? Tudo esse conhecimento da Carol, porque ela é, nossa, uma cabeça brilhante. Tá também lá, porque ela cuida de toda a parte ali da faculdade Dunamis, né? Isso, posso fazer o pitch aqui? Claro. Quem quer aprender de programação, tecnologia, gosta disso aí, a gente tem um curso de análise e desenvolvimento de sistemas na faculdade Dunamis, com professores incríveis, não só comigo, né, que tem mestrado em Harvard, mas a gente tem um time de professores aí excelentes, com mestrado, doutorado, mais um curso que tem um diferencial, que é construir tecnologia com o propósito do reino. Como a gente constrói uma inovação tecnológica que carrega propósito, que é uma resposta aí para os problemas que Deus quer resolver na Terra. Eu creio que Deus está levantando aqueles que vão criar tecnologias que estão no coração dele para resolver os problemas que ele quer resolver aqui. Então, se você tem interesse em se capacitar, aprender a programar, que é uma profissão super em alta, dá uma olhada lá no curso que a gente tem na faculdade Dunamis. Muito bom. Indico, faço não esse curso, mas faço outro curso da faculdade, mas indico a iChurch, então, assina embaixo. Bom, nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre o aplicativo. Queria que você contasse desde as primeiras ideias, etc. Como é que foi a experiência com o nosso time, experiência no desenvolvimento? O que você sentiu de emoções, de estresses, né? Eu acho que todo projeto tem, né? Ainda mais em curto prazo, né? Sim. Como é que foi a experiência? Conta um pouquinho. Eu acho que a gente tinha o desafio, né, de transformar um app que inicialmente era específico para igrejas em algo que fosse para uma con, não é nem uma conferência, mas é uma convenção. E a ideia inicial era trazer essa experiência para o usuário que não fosse só física, mas fosse também virtual, como um guia que vai ajudar ele a navegar aqui no físico. Então ele aproveita o físico, mas ele tem um guia virtual, ali um conteúdo a mais que ele pode acessar. Desde antes da conferência, a gente já foi alimentando com conteúdos que ele podia consumir, para já ir aquecendo, botando pautas de oração, guia prático de como se preparar e tantas coisas ali para ele já chegar aquecido e aqui ele poder montar a própria programação. Porque aqui tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, então a gente tá gravando aqui, tá tendo uma sessão no palco aqui atrás, tem uma outra sessão do outro lado. Pista de skate, escalada. Exatamente, tudo. Tem um monte de stand, tem podcast house, tem muita coisa. E aí a gente queria algo que ajudasse as pessoas a montassem essa programação. Então como que eu escolho de tanta coisa que tem para fazer, acho que são mais de 50, 70 itens de programação lá que a pessoa pode escolher e ela consegue montar a agenda dela. E acho que esse era um dos desafios que a gente tinha ali inicialmente. Uma outra coisa é a questão da transmissão, né? Então, a gente tem 2 palcos acontecendo ao mesmo tempo. Tem a Podcast House. E aí, às vezes, a pessoa tá ali na fila de 1 hora pro restaurante. Ela consegue plugar o fone dela e assistir a transmissão e não perder nada do que tá acontecendo.
E também a senha da sala profética, que pela primeira vez a gente normalmente entregava um folhetinho, né? E a pessoa perdia, enfim, tem que guardar em algum lugar. E agora ela tem pelo próprio aplicativo. Acho que esses foram os diferenciais, fora tudo que está acontecendo, né? Então tem a jornada que guia ele aqui, o que ele pode fazer e tantas coisas. E acho que o desafio no início era, tá bom, dá para fazer, mas uma coisa que eu achei incrível de toda a plataforma da InChurch, se eu estiver falando demais, você pode me cortar. Não, claro, pode falar. Mas o quão modular tudo é, né? Então, dá pra fazer algo como você falou, em menos de 9 meses? Foram o quê? 5 meses? Nem isso. Talvez menos, né? Talvez até menos. Assim, de desenvolvimento mesmo, acho que foram no máximo 3. Acho que foi. E a gente quebrando a cabeça ali, né? O que dá pra fazer? Porque muita coisa já tinha quase que pronta, né? No aplicativo de vocês, que é tão universal, ele abraça tantas igrejas, ele serve para tantos cenários diferentes e às vezes era só mudar alguma coisinha. Sim. Ó, já tem esse módulo aqui, vocês podem adaptar desse jeito para fazer do jeito que vocês querem. Acho que isso foi um diferencial muito grande. Vocês abraçaram muito a nossa visão, que eu sei que a gente é bem chato, assim, a gente quer personalizar isso. O ícone para ser um chapéu mexicano. Tem como? E aí vocês sempre davam um jeito de falar, não, tem como, a gente vai dar um jeito aqui. E acho que foi uma parceria muito boa. Muito bom. Na verdade, eu lembro quando a gente saiu de lá, e até falando aqui diretamente até para clientes em church também, 2 coisas que eu gostaria de falar. Uma é que nasce várias novas funcionalidades, né, junto com isso, porque eu lembro que quando a gente saiu da primeira reunião, a gente se reuniu até numa padaria perto ali da Zion, e aí a gente falou, poxa, na verdade tudo que estão pedindo basicamente vai servir também para tudo que a gente está fazendo com as igrejas. Porque se você for ver a plataforma, a igreja ela funciona muito, né, no engajamento de pessoas se achando suas trilhas, né, entre várias programações que a igreja dispõe, qual é que eu posso fazer parte, qual que eu quero me engajar. Então, se você for ver o que a gente já faz como igreja, já é um engajamento, como engajar e levar pessoas para uma jornada, uma trilha, né? Então, acho que tudo que vocês falaram, a gente viu muito como, poxa, vale a pena a gente colocar a mão na massa, porque vai criar uma boa experiência para depois para a própria igreja. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para os nossos clientes, que vem novidade aí. O outro ponto que eu queria falar é sobre, acho que eu acabei até falando junto, né? Que é isso, acho que todas essas funcionalidades que vêm, ela cria essa experiência também para os seus eventos. Então, ou seja, você vê, né, alguns não sabem o que é essa sala profética. Na verdade é isso, é uma sala onde tem, né? Tem várias... Pode contar aí, né, para não ficar falando sozinho aqui. O que é a sala profética? Então, a gente crê que cada pessoa, né, que tem o Espírito Santo, ela pode ouvir a voz de Deus e a gente pode acessar a mente e o coração de Deus sobre as pessoas, que é a palavra profética. E aí a gente tem um time de ministradores que jejuam por dias e oram e vão buscando já a mente e o coração de Deus sobre os participantes que vão estar aqui. E a gente ora muito por essa sala profética e é um jeito de cada pessoa que está aqui ser ministrada, de receber uma palavra que às vezes vai mudar a vida dela. E eu lembro que eu tinha muito preconceito antes de passar pela minha primeira sala profética. Eu falava assim, não é possível que a gente tenha uma palavra para cada um. E eu lembro que foi online, foi no início da pandemia, então a gente tinha rodado uma conferência online. Eu falei, nossa, online então? De jeito nenhum. E eu lembro que o Espírito Santo usou tanto a pessoa para ministrar na minha vida que eu fiquei 10 minutos chorando no meu quarto, recebendo um toque ali de Deus, porque... E o mais legal é que eu sabia que o Espírito Santo estava usando aquela pessoa. Porque às vezes não é nem exatamente o que ela fala, mas é o que o Espírito Santo ministra com o que ela falou. Então essa é a sala profética, a gente tem um time de 300 ministradores aí para ministrar essas mais de 14 mil pessoas que estão aqui. E aí elas recebem uma senha para durante o intervalo elas irem lá e receberem uma palavra de Deus. E o desafio é esse, né? É que a experiência ocorra com as 14 mil pessoas que estão aqui, né? Sim. Todos consigam, de alguma forma, receber uma palavra. E olha que desafio para um evento, né? Traz uma complexidade muito grande. Você colocar dentro de uma sala 14 mil, então, ou seja, se a tecnologia não ajudar, realmente vira uma fila muito grande, né? Bom. Ó, eu recebi feedback que a fila tá fluindo super bem, então eu creio que o app ajudou nisso. Que bom. É isso. Bom, acho que
para finalizar o papo aqui, é bem um pocket, falando um pouco sobre a experiência do aplicativo, gostaria só que você falasse aí para nossos clientes, para eventos também evangélicos, né? Eu já acabei de receber aqui a bispa de uma igreja, falou, o Congresso de Carnaval. O Congresso de Carnaval que é enorme, tem mais de 1000 igrejas, na verdade, no Brasil. Acho que eu vou falar, na verdade, o pessoal da Sala Nossa Terra, que anda também, junto com vocês, Bispo Robson e tudo, vão fazer o Arena Experience, falou, já queremos nesse formato também. Já tinha falado com eles, mas gostaria que você teve toda a experiência, tá tendo a experiência aqui, você falasse para quem está querendo fazer bons eventos, que dica que você dá, né? Não só em relação ao aplicativo, mas também falando como o aplicativo ajudou e como pode ajudar também a quem está fazendo eventos complexos e também eventos menores, né? Com certeza. Vou falar um feedback bem particular meu, assim, quando eu tô em um evento, eu odeio ficar acumulando papeizinhos. É papelzinho da programação, é papelzinho da ticket da sala profética, é o folheto de não sei o quê. E aí quando você vê, tá tudo na bolsa ali, principalmente para as mulheres ou os homens, não tem nem onde guardar direito. Os kits, né? Muito kit, né? E eu acho que o aplicativo, ter um aplicativo para o seu evento, ele ajuda muito nisso, né? Você não precisa estar com o papel ali na hora, você está sempre com o seu celular e é de fácil acesso. E dá muita visibilidade, muito engajamento e até para o pré-evento. Eu acho que ajuda muito e para o pós. Então, você consegue até mapear quantas pessoas foram na sessão tal, quantas pessoas se interessaram por isso. Até para eu venho desse lado de dados, né? Eu gosto muito de analisar dados e tirar insights com isso. Então, o app, ele permite isso. Ele permite que você depois consiga ter um feedback de como foi o evento. Teve mais interesse nessa sessão. Quem que se interessou? Eu consigo fazer talvez uma ação pós-evento para ativar eles ainda mais, oferecer um curso que vai ajudar a sedimentar, né, as sementes que foram liberadas aqui a dar fruto também. Então, o app, ele permite isso, que o físico é muito mais difícil de mensurar, é muito mais difícil de organizar. Então, de achar a pessoa também depois, de achar a pessoa, exatamente. A pessoa entrou aqui, se você não sabe o que ela fez, aonde ela se interessou, e você não tem o contato dela para ativar, exato, mandar um push, né? Eu acho que o interessante também que do desafio, você lembrou bem, tinha esquecido, é isso, né? Tem várias coisas acontecendo aqui. Mas e aí, aquela determinada pessoa, ela ficou aonde, né? Ela ficou lá no FAIRPS, ela ficou lá, né? Ela participou do workshop e tal. Então, ou seja, isso depois para poder ativar, já que ela tá naquele lugar, que é a nossa visão como church é essa. Como é que a gente ajuda a igreja? Atrair, cuidar e capacitar. Essa é a questão. Quando você atrai, mas você não tem essa informação das pessoas, você não consegue cuidar bem dela, você não consegue saber das dores e você não cria trilhas para ela. Exato. Então, como você falou, acho que esse foi o aprendizado que a gente conseguiu colocar dentro da Dunamiscom, mas que é totalmente aplicável e deveria ser aplicável pelas igrejas, porque como é que você então atrai pessoas, você no pré, igual você falou, você no pré você já começa a esquentar, depois você traz para um lugar onde você sabe que essa pessoa, quais são as dores dela, quem é, como é que é o casamento dela e etc. E depois você no pós começa então a colocar ela em trilhas e começa a desenvolver e etc. No caso de vocês, tem trilhas também, né? Exato. A faculdade dando, né, um segmento. O que mais que vocês têm, por exemplo, também de a gente continuação? tem escolas de um ano para ser treinado, para ser um missionário, um líder que vai transformar a sociedade. Tem escolas de curto prazo, de 15 dias também de avivamento e reforma. Tem a faculdade Dunamis, tem curso de pockets para quem quer liderar um braço universitário, né, de avivamento. Tem para quem é adolescente e quer se tornar um avivalista e reformador nas escolas. E é muito legal que você trouxe, porque essas trilhas, a jornada que você vai traçando ali para a pessoa, ajuda, de certa forma, a gerar discipulado para a igreja brasileira, que é uma coisa que a gente carece, né? É muito fácil, tem muita gente que fica aqui no hype do evento, é tocado, é ativado, mas o que vai garantir que o que foi depositado aqui vai dar bons frutos, em parte é o discipulado. E eu acho que a trilha, você ter um app, você ter esse acompanhamento digital, ele te ajuda muito a garantir
um bom encaminhamento de todo mundo e não perder o que aconteceu em 2 dias de evento ou 5 dias de evento. Você gosta de dados? Recentemente eu fiz uma palestra e eu tive, montando ela, tive a curiosidade. Eu falei, poxa, o problema grande da igreja hoje é de fato essa continuidade, o discipulado. Mas eu falei, poxa, deixa eu pegar as estatísticas de uma igreja que foca no impacto direto, ou seja, eu faço o impacto, né, não via os líderes, não via, né, o discipulador, né? E a outra com o foco do discipulado. Ele tem nada a ver com células também, mas células ajudam mais, ou seja, no sentido de vida na vida, né? E aí eu peguei as estatísticas e comecei a fazer, deixa eu pegar aqui uma igreja que começa ali com 100 membros. Em 3 anos, deixa eu fazer uma proporção aqui de como funcionaria o crescimento sustentável de uma versus a força de impacto direto que a outra tem que fazer. Mas fiquei impressionado com o resultado, porque impactou até o resultado real da igreja do impacto direto. Porque começa com 100, a que investe no discipulado terminaria com 384, pelas estatísticas. A que investe em impacto direto terminaria com 5. Aí eu até tomei um susto, que eu falei, poxa, 5 pessoas. Depois eu te mostro. Porque eu falei, não, mas calma aí, eu não vou nem acreditar em mim, porque eu sei que tem muitas igrejas que investem no impacto direto que tá com 15 mil pessoas, né? Só que eu falei, aí depois eu fiquei refletivo, falei, cara, talvez, olha, é porque nunca pararam para fazer a conta. Porque talvez essa que tá com 15 mil, ela tá tendo um esforço tão grande de impacto, de talvez, de engajar via congressos, via um esforço grande, que na verdade, se ela parar com aquilo lá, ela vai descobrir que ela tem 5 pessoas. Depois eu te mostro. Se é de dados, você vai querer a prova disso, eu vou te mostrar. Mas é porque eu fiquei impactado também. Eu falei, 5? Eu falei, cara, o problema é maior do que eu imaginava. Mas enfim, eu lembrei que você estava falando de dados e tudo que a gente está falando de trilhas. Por último, e aí, como, né, a gente é um ministério que acompanha vocês, admira, anda junto, e sabe do valor de tudo isso que estão fazendo na juventude, ativando a juventude para chegar nas suas igrejas e fazer acontecer. Estamos falando de trilhas. Você acha que todos esses recursos que vocês têm, projetos, na educação, etc., ele é uma ferramenta também para equipar a igreja? Com certeza. O pessoal vem, as igrejas mandam para vocês devolvem missionários. É isso que acontece. O Dunamis, ele é um movimento para-eclesiástico. Então, ele abraça várias igrejas. É diferente de uma igreja local, que tem ali os seus membros. A gente tem a nossa igreja local também, a Zion Church. E, obviamente, muitos dos líderes do Dunamis são da Zion. Mas o Dunamis, a ideia é ativar uma geração, principalmente de jovens, mas não só jovens, a gente tem de todas as idades, na igreja brasileira e nas nações. Então, não é... A gente não quer roubar as pessoas das igrejas, né? Mas a gente potencializar quer ativar, para ele ativar na igreja dele. Exatamente, para ele voltar para a igreja local, para a cidade dele, talvez uma cidade lá no interior, e incendiar. E a gente crê que cada um pode ser um avivalista e um reformador. Que isso não está só no pastor, no líder, mas que todo mundo, todo cristão pode ser um discípulo de Jesus Cristo e dar testemunho acerca da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra dunamis, ela vem do grego, ela significa poder explosivo do Espírito Santo, e está lá em Atos 4:33, que fala que os apóstolos, eles davam testemunho acerca da ressurreição de Jesus Cristo e com grande poder. E esse poder no original é o dunamis. Então a gente carrega isso de todo mundo pode se mover nisso. A gente quer ativar tanto nos dons, para a pessoa sair daqui capacitada, né? Jesus, ele fala para os apóstolos esperarem até a vinda do Espírito Santo antes que eles fossem enviados. Então aqui é um momento de ativação, não só aqui na CON, mas nas nossas escolas, onde as pessoas são treinadas a se moverem no sobrenatural, a conquistarem sua própria unção, para então elas poderem reformar a sociedade. Não necessariamente só na igreja, mas em todas as esferas. Deus quer levantar os Daniéis para o governo, Deus quer levantar as Esthers, né? E tantas pessoas que vão fazer a diferença lá na educação, nos negócios, com a mesma unção. Sim.
se movendo no mesmo poder que os apóstolos se moviam. Maravilhoso. Carol, ficaria aqui por 2 horas. Queria agradecer seu tempo aqui. Eu sei que tá uma correria. Falei, Carol, tem 20 minutos aí, né? Espero não ter passado. E dá parabéns, tanto para você, com o Parabéns aplicativo. aí pra toda a equipe a também, todo que eu mundo, sei que equipe, virou noite aí. Sim, Daniel, Sidney, que não sou eu não, tá? Eu fiquei só falando, então, tô cobrando o pessoal, mas tem o Daniel Sidney, que é da nossa equipe também, que esteve à frente do nosso lado, Rafael Reis, uma galera que se empenhou e entregou algo muito bom que vai servir também para sua igreja. E dá parabéns também a toda a equipe do Dunamis pelo evento que tá, tudo muito maravilhoso. E você falou de poder do Espírito Santo. Você vê que tudo acontece aqui, parece que tá vai desfocar. Gente, eu tava aqui antes de você chegar, louvor tocando aqui, eu focado aqui, mas recebendo a presença, tava chorando aqui. E você vai rodando e você vai se envolvendo nessa presença. Eu acho que esse evento cumpre, é um evento muito maior do que um evento, é um evento realmente de um toque de Deus. Então, Amém. Parabéns. Amém. Eu sei que isso Glória não a se Deus. monta só com oração, se monta com muita oração, né? Muita oração. Eu também tô tocando toda a intercessão, então a gente passa Você também como cuida da equipe. intercessão? Sim. Jesus, amado. Parabéns por isso, Então querido. tem toda uma preparação, a gente passa dias em jejum e oração, acordando 6 da manhã para estar lá orando juntos. E mesmo antes do jejum já tinha um time de intercessão orando pelo jejum, então é muita oração assim. E uma vida de consagração, Sim. né? Mas Não glória é. a Deus. Acho que a dica que fica é essa, né? Não é um evento. Não é sobre fazer um evento, né? Sim. Tem um pré com muito suor, muita lágrima. É isso, fazer com excelência, porque eu falo que excelência é o mínimo que a gente pode devolver para quem é excelente com a gente em todas as áreas, né? Obrigado, Carol. Obrigada, Espero Sidney. ter outros papos, né? Com mais tempo. Mas convidar vocês para seguir aí em Churchcast, que tá aqui atrás. Seguir também Church Move, é o movimento que a gente está fazendo aqui, está acontecendo um evangelismo digital, o maior evangelismo digital da galáxia. A gente está aqui falando do stand da Influencer Space da InChurch e também indicar o InChurch App, que é o nosso ali geral, tá bom? E Dunamis também, Dunamis Movement. Tem mais algum para seguir? Pode seguir o meu também, Carolina Bess, BZ. BZ, coloca aí depois para poder o pessoal entender melhor aí, porque o nome é curioso, é BEZ. BEZ. É isso. Gente, obrigado, até a próxima. Obrigada, até a próxima.